Oi, querido. Olá, tudo bom? Tudo, e você? Desculpa meu atraso. Nada, não tem problema. Então vamos lá, hoje é dia 23/7/2025, agora são 19 horas e 44 minutos. Era para ser às 19h30, pela minha pessoa estamos atrasados, desculpem-me. É uma honra ter aqui conosco essa querida. Ela vai se apresentar, vai falar um pouco dela, que é a Fernanda. Enfim, a semana passada foi aniversário dela, então parabéns atrasado. Se bem que eu dei parabéns, né? Oi. E é isso. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Quem é essa pessoa que nos fala? Primeiramente, uma honra, novamente falando isso, e obrigado pelo seu aceite nesse humilde espaço de reflexão, onde a gente tenta pensar questões mais complexas que fogem um pouco do mainstream. E você é a segunda nutricionista que eu estou trazendo aqui para falar de nutrição. Tenho 3 lives aqui no meu perfil com o João, né? O João, um nutri vegetariano, né? Uhum. E, é, acho que eu já trouxe outra nutricionista aqui, mas nós não falamos necessariamente só sobre nutrição. Acho que a gente nem falou sobre nutrição, foi um assunto político mesmo. Então, é uma honra falar com você, esse tema tão gostoso que a gente vai falar e tão complexo. Deixar você se apresentar. Obrigado mais uma vez. Ah, querido, eu que agradeço super. Nossa, fiquei super honrada com o convite, né? Eu super admiro aí a forma como você conduz, né? Tudo que você traz e as lives, né? Sempre que eu posso eu acompanho, porque eu acho que a gente tem que se juntar para falar de assuntos importantes, para falar de assuntos que, como você falou, né? A gente vai contra, assim. Eu sinto que na nutrição, já começando a me apresentar, eu sinto que eu vou um pouco contra desse boom do Instagram, do que a gente mostra aqui, dessa nutrição, né? Dos Reels. Então eu me sinto super honrada, super agradecida e muito animada para esse bate-papo. Então, é isso, né? Eu sou nutricionista, trabalho e acredito muito numa nutrição integrativa, então do corpo e da mente, né? Da mente o quê? Das nossas emoções, da nossa história, do que está acontecendo com a gente agora, que não é o que aconteceu com a gente ontem. Então a gente traz essa consciência para a alimentação. Então uma alimentação integrativa e consciente. Então eu tenho, né, especialização aí em vegetarianismo, alimentação vegetariana, sou vegana há 10 anos, também tenho a especialização em saúde da mulher, que é o que a gente vai também trazer um pouco hoje. Eu, além disso, sou personal chef, eu não me chamo tanto de chefe, mas aí eu faço algumas comidinhas aí na casa de alguns pacientes, clientes. Posso falar um pouco sobre isso também. E agora estou na minha segunda formação em psicologia, porque eu acredito muito nessa integração que a gente vai trazer um pouquinho aqui, mas essa integração mais profunda, né? Essa investigação. Eu gosto muito, assim, é uma coisa que me encanta, né? Essa investigação da mente, das histórias, das possibilidades. Então é mais ou menos por aí, é mais ou menos isso. Fantástico. Até porque nós somos uma coisa só, né? Embora a gente seja estudado por diversas partes da ciência, nós somos uma coisa só, né? Então é muito importante, realmente. Até gostei muito do título que a gente pensou coletivamente, você fez o arremate, assim, muito, muito generoso, que é essa coisa da nutrição além dos nutrientes, né? Porque a gente fica muito focado, né, nessa coisa dos nutrientes, e é claro que eles são fundamentais, né? Senão a gente não para em pé, né? Mas os nutrientes eles vão além da sua própria química, né? Há toda uma questão aí que a gente tem que pensar. Eu vejo que você faz essa coisa aí do personal chef, eu fico morrendo de inveja. Eu falo, nossa, que delícia, né? Você chegar até lá, as marmitinhas equilibradas, todas pesadas, todas. Já, a pessoa sabe o que vai comer, que pode comer sem culpa aquilo, né? Que, puta, é muito legal. É um trabalho muito diferenciado. Parabéns.
E parabéns também por essa nova faculdade que você está cursando, que é a psicologia, que é uma área que eu sou fascinado, não sou especialista em psicologia, né? Minha área é filosofia, mas a filosofia ela conversa bastante com a psicologia de alguma maneira. Então, eu acho que você vai acrescentar muito ao seu portfólio. Uma pergunta, o que veio primeiro? Aí é uma curiosidade mesmo e a gente já entra no tema. A nutrição ou o vegetarianismo barra veganismo? Como é que foi isso daí? Então, Walter, te respondendo, veio primeiro a nutrição, né? Eu sempre gostei de comer, então, quando eu tava lá atrás, né, que a gente é adolescente, o que a gente tem que fazer da nossa vida, eu sempre me interessei por alimento, por saber o que eu tô ingerindo, sempre gostei de fazer exercício, então veio a nutrição. Aí, há 10 anos atrás, né? Então, eu sou vegana e tenho uma alimentação vegetariana estrita há 10 anos. Eu entrei num profundo processo de autoconhecimento, de busca mesmo, né? Que é o que eu gosto muito de conversar hoje. Então, ansiedade, né? Entender os fluxos da mente. Então, eu entrei muito profundo nesse processo. E dentro desse processo, eu via pessoas vegetarianas, aí conheci algumas veganas, e aí eu, obviamente, sabia o que era, mas por quê? Né? O que tem a ver isso? Por que as pessoas estão vegetarianas, veganas? Isso me encantou, assim, entender. E aí, quando eu fui mais a fundo, começar a pesquisar o que era uma alimentação vegetariana estrita, o que era o veganismo, aquilo me impactou profundamente, tanto de primeiro momento no meu processo, como aquilo estava impactando o meu corpo, né, o que eu estava buscando, mas muito mais profundamente o que aquilo influenciava, o que eu não compactuava com esse sistema que eu fui entendendo que era, principalmente da exploração animal. E nisso eu já era nutricionista, já estava estudando nutrição, na verdade, estava na faculdade, né? Então eu vim de uma, ai nossa, eu até brinco, né? Uma alimentação meio marombeira, meio fitness, que é legal, acho ótimo quem gosta. E fui para o outro lado, fui para um lado mais consciente da alimentação, ao meu ver, assim, para mim, me trouxe para uma consciência, para um estudo que eu nunca tinha olhado, assim, de entender sistemas alimentares, de entender uma alimentação mais natural, né? De entender os nutrientes, mas que todo mundo precisa ver nutrientes e não só pessoas que têm uma alimentação vegetariana estrita, né? E até explicando aí para quem tá ouvindo, né? A gente fala vegetariano estrito porque o veganismo ele é muito mais amplo do que a alimentação, né? O veganismo não é uma alimentação vegana. A alimentação vegana que a gente fala é uma alimentação vegetariana estrita, ou seja, é estritamente vegetal. Então a gente não consome nada, nenhum produto de origem animal. Né? O veganismo ele é um posicionamento contra, né, um posicionamento anti-especista que é contra todos os tipos de exploração, né? Então é só, né? Então é isso, né? Porque a gente fala muito sobre, né, enfim, alimentação vegana. A gente fala alimentação vegana para ficar fácil de entender, né? Porque as pessoas entendem. Então eu falo isso, mas é só para explicar para quem está vendo, já que a gente está aqui nesse espaço tão maravilhoso de muitos saberes, eu também aprendo muito, continuo sempre aprendendo sobre veganismo, mesmo sendo vegana há 10 anos. A gente tem que falar as coisas certinhas pra gente aprender mesmo. Então, eu fui entendendo, né, isso dessa alimentação vegetariana estrita, da alimentação vegana, sendo uma alimentação que sim, a gente precisa olhar nutrientes, como a gente tem que olhar para todos os tipos de escolhas alimentares que a gente faz, mas que também existe uma nutrição além do prato, né? Além dos nutrientes. Não só nessa base desse sistema industrial, digamos assim, do agro que a gente vive, quanto também quando a gente fala de alimentação, o que é esse além dos nutrientes para nós, né? Para nossa individualidade, para quem somos, para nossa história, para o que a gente gosta, né? O que a gente está buscando, o que a gente quer, nossos prazeres, né? Então, o veganismo ele veio me ensinando muito sobre esse aprofundamento
da gente mesmo, das nossas relações, né? E isso, gente, quando eu falo isso, não tá... Porque as pessoas querem ouvir, né? Quando a gente fala de nutrição, é muito legal a gente falar sobre B12, ferro, né? Nutricionista vegetariano, vegano fala muito isso, e eu acho muito importante, porque a gente tem que ver, sim, né? Se a gente está fazendo uma escolha alimentar, seja ela qual for, a gente precisa cuidar da nossa saúde, mas também a gente falar além. Porque às vezes você está com a sua alimentação toda ajustada, mas você não está feliz, você não está se sentindo satisfeito, você não está conectado com uma coisa que você acredita, porque você não está sabendo como gerenciar isso. Então, ou então você não consegue ter acesso àquele alimento. Você não consegue. Você acha que é difícil porque você não consegue ter acesso. Ou às vezes de fato é difícil porque você não tem acesso. E aí o que você faz com essa saúde, né? Então, para mim, veio muito nesse lugar, assim, de expandir. Me trouxe muita expansão essa mudança para uma alimentação vegetariana estrita. Uma expansão, assim, que eu saí da caixinha, assim, que eu falei, uau, né? Como nutrição realmente não é a gente ficar falando de carboidrato, proteína, gordura o tempo inteiro, né? Eu acho que a base nem seja essa. Para a gente chegar até aí, a gente tem que entender para quem que a gente está falando de alimentação. Né? Faz sentido, Walter, que eu estou trazendo? Faz total sentido, concordo em gênero, número, grau, e é o que eu sempre falo, né? O veganismo, quem são veganos são as pessoas. A comida é vegetariana estrita. Eu sempre falo isso. Os produtos são à base de plantas. A gente sabe o porquê dessas confusões, elas têm interesses por trás, inclusive muita gente ganha bastante dinheiro com isso. Uhum. Não é o motivo da nossa live. Inclusive, eu vou falar sobre isso sábado. Sábado, já anuncia a próxima live de sábado. Sábado, às 17 horas, eu vou fazer uma live com o Ricardo Rica e a gente vai falar sobre o termo é provocativo. O selo vegano é vegano? Aí, gostei, eu vou assistir. A gente vai fazer essa reflexão. A gente já fez uma live assim há uns 3 anos atrás, mas eu falei, vamos fazer de novo, porque eu acho que a gente está mais maduro agora, né? Fantástico a sua fala, concordo em gênero, número e grau, volto a dizer. E a nutrição, né? A nutrição, você sabe que eu já pensei em fazer nutrição, mas eu falei, não, eu já estudo tanta coisa, eu não consigo fazer mais uma graduação, ainda uma graduação, até faria uma outra, eu tenho algumas graduações, eu até faria uma outra graduação, mas não tão técnica quanto a nutrição, algo que conversasse com a filosofia, né? Talvez ciências sociais, alguma coisa assim. Mas a nutrição é uma área multidisciplinar, ela conversa com a medicina, ela conversa com a química, ela conversa com a gastronomia, ela conversa com a antropologia. Nutrição e antropologia tem tudo a ver. A gente entender porque determinados povos têm determinados hábitos alimentares. E aliás, grande parte dos antropólogos, dos arqueólogos, melhor dizendo, quando eles acham ossadas, uma maneira de identificar o que era aquele povo, como ele vivia, é vendo os utensílios que eles cozinhavam, o que tinha ali, se tinha ossos de animais, se não tinha. Enfim, é bem interessante isso e eu acho perfeita a sua colocação, foi assim, cirúrgica. E aí a gente já pode entrar no nosso tema, que é necessariamente... Eu tinha mais uma pergunta para te fazer, e eu acho que você pode até emendar isso, porque a gente também está falando de uma dieta vegetariana, e expandindo isso para uma filosofia, uma proposta política vegana, antiespecista. Na faculdade de nutrição e nas ciências como um todo, ainda nós temos uma educação especista, e você deve ter passado muito isso na faculdade, né? Nos cursos que você faz hoje, enfim. Que a faculdade, eu falo que fazer uma graduação nunca acaba, né? Você está sempre se especializando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, quando eu trouxe um Nutri Vegetariano aqui, a gente falou bastante disso, ele dissecou o curso, ele falou que era terrível. E eu não queria que você dissecasse, porque senão a gente vai atrapalhar o nosso tema. Mas quando você entrar no nosso tema, se você quiser só, en passant, falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que até para quem vai fazer a faculdade de nutrição, né, porque eu vejo muito vegane se interessando
pelo veganismo e fala, pô, vira vegano e fala, eu quero fazer uma faculdade de nutrição. Ou de veterinária, e aí é uma coisa, biologia, e vai ser um choque, né? Porque vai chegar lá dentro e é outra coisa, né? Eu queria que você. Enfim, daí a gente já pode entrar no tema pra gente não. É isso. Ótimo. É bom que eu já tenho, até você estava comentando uma coisa antes que eu já vou puxar algo para a gente entrar no tema, mas sim, na faculdade de nutrição foi bem complicado, né? Bem complicado, porque eu tive que trancar um tempo a faculdade, então eu comecei a faculdade nessa vibe marombeira e não vegana, não, né, com essa alimentação, e depois super, e assim, descobrindo o veganismo, então você começa com aquele incômodo, né? Você quer mudar o mundo, você quer falar dentro de uma faculdade de nutrição, então você fica assim, uau, né? Como isso não é dito. Eu brinco que a gente, os primeiros anos de veganismo, né? Eu falo, eu era o Walter do Velho Testamento, né? Então você era a Fernanda do Velho Testamento. Você quer converter todo mundo, matar todo mundo, brigar com Super, todo mundo, né? super, não. E assim, e logo quando eu retomei, né, desse trancamento que eu fiz, eu voltei vegana e uma das matérias que eu tinha era nutrição experimental, que era com ratinho de laboratório, né? E eu falei, não vou fazer, não vou fazer, não vou entrar, não vou fazer. E aí você tem, né, lá um termo que você pode não fazer, enfim. Mas eu levava artigos e artigos para brigar e mostrar a ética, porque aí tinha aula de ética e aí você tinha que comprovar, e eles lá estudando linhaça para matar rato. Então você começa a entender uma lógica, claro, tem matérias super importantes, né, principalmente de saúde pública, só que fala de saúde pública e não fala muito desse incentivo, né? Então a gente na faculdade, né, que até também já puxa para o nosso tema, a gente aprende sobre o Guia Alimentar da População Brasileira e que eu vou explicar um pouquinho porque é bem interessante. E ele, assim, para mim, ele é o documento que a gente pode discutir sobre veganismo, sobre alimentação vegetariana estrita, sobre os dois, sobre saúde da mulher, sobre tudo, né? Que é um documento incrível e que muita gente não tem conhecimento desse documento. Então, na faculdade você não tem isso. Você nem tem uma matéria sobre alimentação vegetariana estrita. Eu tive uma aula sobre isso, né? E você, enfim, então você hoje, né? Eu estudei na Federal Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Ô Fê, e a matéria era com esse título mesmo? Não, eu tive uma aula dentro de uma matéria, né? Eu tinha uma matéria que se chamava era Nutrição e Dietética, e aí dentro dessa matéria eu tive uma aula assim que passou rapidinho, uma provinha e tchau. Né? As outras aulas, eu tive uma aula que a professora botava a vaca feliz, linda no campo, e nossa, o nosso leite. Era aula de bromatologia. Então a gente tinha que entender a composição do leite, a vaca, ela tá lá, livre, e bem, feliz. E aí eu só olhando, né? Todo mundo já sabia que eu tinha minha raivinha aqui dentro, e todo mundo, e Fernanda vai falar alguma coisa. Aí eu falei, não, interessante, né? Porque tem aqui uma autorização para tantas células somáticas de pus que a gente consome e tal. A professora, meu Deus, não tô entendendo o que você tá falando. Então, assim, era interessante. Mas, ao mesmo tempo, assim, para quem escuta e tem vontade, eu acho que hoje em dia eu já fui convidada, né, recentemente, pela própria universidade que eu estudei, e aí foi uma honra, para dar uma palestra, uma aula, na verdade, na matéria optativa, então assim, não era numa matéria principal, mas numa matéria optativa de nutrição e meio ambiente sobre veganismo, e veganismo mesmo, não sobre alimentação só. Então foi muito bacana porque a gente pôde expandir um debate super interessante sobre alimentação, sobre política, sobre saúde pública, então foi bem legal. Mas ainda é muito difícil, assim, né? E eu acho que para quem tem interesse, eu acho que para quem tem interesse e gosta de nutrição por outros motivos também, é um espaço que tem que estar lá e falar. Tem que estar lá e falar, tem que estar lá e criticar, sabe? E argumentar. E são espaços que a gente tem que estar. Né? Quando me convidam, às vezes, para uma roda, para uma palestra de assuntos que eu sinto que não vão muito para uma alimentação consciente, para uma nutrição vegetariana estrita, para um veganismo, eu falo, eu vou, porque é um espaço que a gente tem que estar para puxar esses assuntos, para fazer as pessoas pensarem, né? Tanto pessoas que estão assistindo, quanto numa faculdade,
pessoas letradíssimas em vários assuntos, mas que não questionam alguns tipos de sistema e que comer num todo, né, independente do que a gente está debatendo, é um ato político, é um ato de argumentar, de criticar. Então a gente precisa falar sobre isso, né? E aí, trazendo o que eu estava comentando, né, sobre o guia, o guia alimentar da população brasileira, que é de 2014, e que é muito interessante, porque agora na faculdade de psicologia, né, a gente está estudando essas matérias mais básicas de saúde pública, SUS, tal, que é muito importante, né, a gente tem, enfim, muita coisa maravilhosa para falar do SUS. E as pessoas não conhecem o guia, não sabem que documento é esse, né? E é um documento importantíssimo que a gente tem aqui no Brasil, direcionando como você ter saúde, porque ele não fala só de alimentação. Então é um documento gratuito que a gente consegue acessar. Se você botar agora aí no Google, você acessa Guia Alimentar da População Brasileira. Você vai baixar, ele é lindo, ele tá todo explicadinho, uma linguagem excelente. O que ele fala? Ele vai dizer que sim, a gente tem que priorizar alimentos in natura, consumir óleo, sal e açúcar com moderação. Ou seja, a gente está hoje no momento que a gente come um monte de industrializado e processado, né? Então, quando fala óleo, açúcar e com moderação, é entendendo que é melhor a gente comer tudo com moderação do que a gente ficar tomando um monte de gominha e suplemento para tudo, né? É um documento que incentiva os pequenos produtores, então a gente conseguir comer perto da comunidade que a gente mora, investir em pessoas que estão à nossa volta, perto da gente. E isso já também entra no ponto, como você falou, de uma alimentação mais cultural, né? Então, regional, o que é nosso, o que está ali, que acaba também sendo uma alimentação mais sazonal, porque a indústria ela faz essa alimentação, esses produtos em grande escala, então tem tudo o tempo inteiro, né? A gente não está alinhado ali com o que está acontecendo na natureza, a gente está consumindo um monte de bobagem, um monte de produto, e a gente não está conectado com o que está acontecendo em nossa volta, né? Com quem está produzindo perto da gente. Às vezes o que está produzindo perto da gente está sendo exportado e a gente está pegando um monte de produto pronto, biscoito recheado para comer. O Guia Alimentar fala sobre a gente ter ambientes saudáveis para uma alimentação. Então, a gente está comer sentado na mesa, prestar atenção no que a gente está comendo, tá com a nossa família ou com pessoas que a gente gosta, ter um ambiente saudável de troca enquanto a gente está comendo. Traz o aspecto da cultura. Então, é um documento muito interessante que a gente não tem conhecimento e que critica, né? E ele quase foi boicotado na época do governo Bolsonaro, que obviamente queria boicotar esse documento, porque ele falava que era um documento que não estava sendo tão flexível com os produtos industrializados, que hoje estava crescendo, a gente precisava incentivar isso. É claro, né? Quanto mais a gente tem produto industrializado, mais biscoito, mais carne na prateleira, mais leite que não tem nem leite, mais açúcar invertido, processado, gordura trans, mais a gente tem pessoas que estão ficando doentes, mais a gente tem, né, pequenos produtores que estão, né, vivendo numa miséria, mais a gente tem desinformação e essa estrutura, né, de uma galera aí que está ganhando um monte de dinheiro e a galera que não tem grana, né, e que vai ficar comendo mal. Então, e aí eu acho que é muito interessante porque algo, esse documento atravessa isso que a gente está trazendo hoje, essa nutrição além do prato, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma nutrição vegana, né? Então, que eu acho que atravessa também o assunto de saúde da mulher, mas quando a gente fala especificamente de uma nutrição vegana, que é essa vegetariana estrita, para mim, a gente está falando de comer comida de verdade, que eu falo, né? Então, até o personal cooking que eu faço na casa das pessoas, é muito legal que as pessoas comem uma comida vegana, gostosa, e as pessoas geralmente têm muita dúvida com isso. E claro, eu faço equilibrado, com carboidrato, proteína, gordura e tal. Mas eu faço com comida de verdade. Então eu pego o grão de bico, aí do grão de bico vira um hamburguinho, que vira uma pastinha, que vira uma sopa, que vira uma salada, e a quinoa vira que é a comida, né? Não é um produto. A gente não está consumindo um produto, a gente não está consumindo
um queijo industrializado que seja vegano. A gente não está consumindo um hambúrguer vegano, a gente não está consumindo. Não, está fazendo, dá para fazer. Dá para a gente aprender a pegar esses alimentos. Poxa, eu não gosto de tal jeito, vou fazer de outro jeito, vou colocar os temperos. Então, a gente trazer para a comida de verdade por conta de tudo isso, por conta da nossa saúde, porque o investimento, a gente acaba, é mais barato a gente comer comida de verdade, né? Ela tá disponível, digamos, para uma galera. E para essa galera que não está disponível, a gente tem que começar a se questionar do porquê que o veganismo traz esse questionamento, né? Mais profundamente. E que também conversa com esse ponto, que para mim é muito forte, de saúde da mulher. Por que saúde da mulher? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, tá, que mulher? Né? Quem que a gente está falando? Porque, obviamente, eu tenho vários pacientes que a gente consegue, que tem acesso a uma alimentação, tem acesso a uma nutrição da mente, que eu falo, então, autoconhecimento, a expandir vontades, desejos. Eu trabalho isso, por exemplo, no acompanhamento que eu faço, a gente entender mais profundamente o que está levando ela a um comer compulsivo, a uma fome emocional. Mas a gente vai ver mulheres que não tem tempo nem para, às vezes, pentear o cabelo, né? Mulheres que estão sozinhas e não tem condição de comprar, às vezes, ir na feira, não tem condição de ir na feira, né? Então, a forma que talvez ela vai ter de comemorar quando ela recebe algum salário, alguma coisa, é comer o biscoito recheado, o churrasco, né? E a gente tem que entender como chegar nessa mulher para que essa mulher seja amparada. E, juntando com tudo isso, eu acho que tem essa objetificação sempre do nosso corpo, né? Que acontece também com os animais. Que, né, tanto os animais quanto as mulheres, a gente nesse sistema aí que vem sendo desenvolvido no capitalismo, nós somos modelos de exploração. Então, nós mulheres, esse livro aí é ótimo, Política Sexual da Carne. É justamente isso, né? Então, a gente tem todo essa troca, essa conversa de uma alimentação, mas que hoje você abre aqui o Instagram, a blogueira tá com a lipo LED aqui e você tá assim, meu Deus, porque quando eu era criança me chamavam de gorda e eu tive transtorno alimentar porque eu sofria bullying. E será que eu tô bem, eu tô bonita? A gente tá querendo corpos que não existem. A gente não cresce aprendendo a entender que o nosso corpo é de um jeito e que a gente é assim, e que cada corpo ele é lindo do jeito que é, que a gente tem que ter saúde, como é que a gente vai ter acesso. Então, são muitos assuntos, assim, difíceis, né, da gente assim, não é nem difíceis, né, são muitos assuntos que se atravessam mesmo, né, muita pressão, né, que se atravessam e que, quando a gente vai ver, as mulheres, por exemplo, estão exaustas, né? Eu vejo que tem essa exaustão, eu vejo que tem a saúde das mulheres que tá realmente muito desgastada, né? E, enfim, difícil da gente acessar, então é um trabalho muito mais profundo e que, em paralelo, conversa com essa exploração animal. Por isso que junta, né? Toda vez que a gente conversa sobre algum tipo de opressão, e aí eu acho que não tem como fugir disso na alimentação, os dois assuntos se conversam, né? Sem dúvida. Alimentação e política, né? Ela é uma coisa só, praticamente, porque as pessoas precisam de dinheiro para comer, né? É que eu falo, há vários erros no veganismo, né? E um dos erros é associar a alimentação vegana à questão da saúde. Não que não há esse componente, ele há, dependendo da alimentação, evidentemente, né? Eu aboli ultraprocessado na minha vida. Eu como de vez em quando, não tem um radicalismo, mas na minha geladeira mesmo não tem. Eu faço meus hambúrgueres, meus falaféis, eu faço a minha comida, né? E eu sempre prezo pela coisa do desembalar menos e descascar mais, né? Que é o famoso lema. Mas um dos grandes problemas de alguns veganos é que focam muito na questão da saúde. E aí esbarra que você como vegetariana, você sabe, como nutricionista, você sabe melhor que eu que você pode ter uma alimentação saudável não sendo vegetariano.
É possível. Claro, há outros estudos que vão falar de outros problemas ligados a outras doenças, mas a grosso modo, sim, é possível. Uhum. E aí essa reflexão sobre a mulher em si, né, as mulheres, né, e aí a gente inclui também as mulheres trans, que também fazem parte desse recorte de classe e de gênero, né, sobretudo a mulher e a mulher cis e a mulher trans periférica, né, por isso que eu falei de recorte de classe, o acesso à alimentação, muitas vezes, poderia ser muito mais barato se fosse pela via da alimentação vegetariana, porque tem a questão da xepa, da feira, há uma série de coisas que... E aí eu vejo uma galera que já faz um trabalho de gastronomia bem legal junto com o veganismo, e não só aquela galera que fica só postando receita gourmet, não, e eu não tenho nada contra, postem o que quiser, façam o que quiser, mas que vai ensinar como usar casca disso, casca daquilo, né, para que se tenha um aproveitamento o máximo possível da alimentação e também enriquecimento de nutrientes, né, e eu acho fundamental o quanto a nutrição, né, eu fiz uma live aqui recentemente com a Elo, né, que ela teve uma menina muito jovem e ela tem um canal, assim, que ela dá dicas, então ela tá fazendo gastronomia, nutrição. E eu falei, poxa, que legal, né? E ela teve um problema sério de transtorno alimentar, ela teve anorexia, ela teve bulimia, ela é muito bonita essa live que tem aqui tá no meu YouTube. E tá no canal dela também, tá aqui no Instagram, mas é mais fácil achar lá no YouTube porque tem as pastas. E aí ela estava fazendo gastronomia, eu falei, poxa, que legal, porque você vai poder ajudar muita gente. Eu acho que talvez os estudantes de nutrição e os médicos são muito criminosos nesse sentido. Isso já aconteceu comigo, experiência pessoal, tá? Muito tempo atrás, né, quando eu não tinha a formação que eu tenho do ponto de vista nutricional, né, conhecimento que eu tenho, eu leio muito sobre isso. E aí o médico, eu não era vegano ainda, o médico foi me passar uma dieta, ele estava me falando de algo que eu precisava fazer uma dieta, eu pensei que ele ia me encaminhar por um nutricionista, ele pegou, imprimiu lá no computadorzinho dele, 4, 5 páginas, e me deu, assim, falou, segue isso aqui que tá tudo bem. Eu falei, mas eu não preciso procurar um nutricionista? Não precisa. E você vê, é um médico de um hospital, de um bom hospital de São Paulo, que fez isso, entendeu? Então, eu acho que a nutrição, ela tem a nutrição, e como estudo, né, de tudo que ela estuda, e sobretudo como uma resposta à nutrição, né, das pessoas, da alimentação das pessoas, ela tem um caráter extremamente político, e eu não sei como que dá para desassociar isso. Quer dizer, dá. Eu posso fazer opções, né? Eu posso fazer uma dieta com um recorte muito específico, atender só um determinado público, enfim, não que você não possa atender esse público, você deve atender todos os públicos, mas é claro que você tem uma preocupação social, uma preocupação de ter um recorte de classe. E quando a gente fala de mulher, eu vou lembrar da Angela Davis, né, no livro que ela faz sobre mulheres, raça, como que é? Eu esqueci sempre o nome, tá por aqui. Mulheres, raça e classe, alguma coisa assim, calma aí, deixa eu ver se eu vejo daqui. Mulheres, raça e classe. Que ela vai falar, ela vai fazer esses recortes, e aí ela vai falar o quanto que, dentre as opressões, a mulher preta é a que mais sofre. Então também tem que se verificar até essas questões, como você falou, a pessoa ganha lá um dinheiro a mais, a felicidade é comer, vai fazer um churrasco, vai fazer alguma coisa nesse sentido. E como você vem trabalhando, daí eu vou falar mais especificamente nesses seus estudos, com relação às mulheres. Quais os trabalhos que você vem focando, ou as pesquisas que você vem estudando, que você vem desenvolvendo nesse sentido? Porque realmente é um calcanhar de Aquiles, né?
Porque até nisso há um patriarcado, né? Porque geralmente quem cozinha na casa, com raras exceções, hoje está mudando um pouco isso, ainda bem, mas quem cozinha na casa é a mulher, né? E às vezes ela cozinha não só para ela, mas ela cozinha para o marido, para os filhos, às vezes para namorada do filho e por aí vai, né? E ainda tem que fazer a marmita dessa galera toda, né? Como que é? Como que é essa parada? E aí até, se você puder fazer uma ponte das mulheres que não estão nessa condição, né? Das mulheres que têm uma condição um pouco mais privilegiada, né? Ótimo. Não, e vou responder essa pergunta, mas antes eu vou comentar isso que você trouxe, né, até sobre o conceito de nutricídio, É. né? Porque você falou da mulher preta, e o conceito de nutricídio, né, ele vem de um médico norte-americano preto, né, o Laila África, que fala de um racismo alimentar, né? Tanto, principalmente, ele fala do estudo da população, né, africana dessa galera, mas que hoje a gente passa aí para o racismo alimentar e para a galera da periferia. Então, o que é o nutricídio? Né? O nutricídio não necessariamente não tem a ver só, não é necessariamente a passar fome. Né? O nutricídio é esse sistema, esse genocídio alimentar que a gente vive hoje, que é um genocídio. Né? É o que? Uma pequena parte da população tem uma condição financeira, uma discrepância em consumir muito, em ter muito dinheiro, e que existe esse sistema para que as pessoas que não têm condição financeira não tenham uma alimentação saudável, não tenham acesso a uma alimentação in natura, que a gente estava falando aqui. E aí essa galera, dentro desse sistema, está consumindo processados, industrializados e muito açúcar. E essa galera não, esse sistema faz com que essa galera não tenha informação adequada e está cada vez mais doente. E a prevalência de obesidade e diabetes para a população preta é maior. Então, isso é importante de falar, né? Porque às vezes a gente linka também nutricídio com fome, não é sobre fome. Né? A gente vê obesidade infantil aí. A obesidade infantil é alarmante, é trágico o que acontece. E não é sobre fome, é sobre essa inadequação dentro desse sistema que a gente vive, que a gente tem que consumir. Você vai ver a propaganda para, sei lá, do biscoito, do leite em pó, é linda, né? Brilhante, e tem o bichinho, e você ganha o prêmio. Na faculdade eu cheguei a entrar num grupo de pesquisa que a gente estudava sobre isso, na verdade, com a crítica a isso, né? Com todas as leis e discussões. E, enfim, meu TCC até foi da gente investigar nas escolas públicas se estava sendo usado o subsídio de forma correta para que tivesse vegetais, legumes, e muitas escolas não estava sendo usado assim. Então, acontece nesse momento que a gente está aqui, esse genocídio alimentar da população da periferia, que também, principalmente da população preta. Então, a gente tem que falar isso. E aí, trazendo para a mulher, mais ainda. Até porque a mulher preta, né, além dela ter isso, né, já ter essa já ter o próprio racismo enfim, para lutar, para trabalhar isso. Eu assisti um TED de uma menina maravilhosa, agora eu não vou me recordar o nome, depois eu posso lembrar para dar aqui os créditos, que ela fala muito sobre isso, sobre o corpo da mulher preta, que aí entra na nutrição também, né? Então, assim, que é muito sexualizado. O corpo da mulher já é muito sexualizado, já é muito objetificado, como a gente falou, e tem que estar do jeito tal, e tem que estar com o corpo tal, e tem que estar assim. E da mulher preta mais ainda, né? Tem todo um estereótipo da mulher preta que ainda é muito obcecado e buscado, e que muitas vezes ela vai vir para a consulta de nutrição se sentindo menos porque ela não tem esse imaginário, ou que é, sei lá, pedido ou que deveria ser, né? Então, assim, é muito sofrido. E aí, respondendo a sua pergunta também, trazendo isso, como é que eu atendo vários públicos diferentes, né? E o que eu vejo hoje, assim, antes de falar da forma como eu faço,
é que, infelizmente, essa coisa, isso tem, assim, me gerado um ranço interno, sabe, Walter? Essa coisa da gominha, com suplemento. Tudo é suplemento, tudo é gominha, tudo é cápsula, né? E agora, assim, em alguns trabalhos que eu tenho feito, eu tenho tido muito acesso a pessoas que estão muito... Estou dando uma consultoria agora, que tem um público que consome muito isso. E você vê os valores, né? São caríssimos. E assim, o que mais me deixou, assim, tô falando isso pra todo mundo porque me deixou muito impactada. Um dos produtos que é mais vendido é gominha de vinagre de maçã. Gominha de vinagre de maçã, sei lá, R$ 189,90. Uma caixinha assim. E aí, pra quê? Pra que o vinagre de maçã? Ah, porque é antioxidante, combate a oxidação no corpo. Gente, come fruta, vegetais, bota vinagre de maçã na salada. É isso que a gente tem que começar a criticar. E aqui no Instagram, né? Porque a gente tá fazendo uma live no Instagram, então a gente assiste o Instagram, a gente passa Reels, a gente segue profissionais que a gente gosta, passa Reels de profissional que a gente não concorda. Então, é muita coisa que a gente vê. E, inevitavelmente, tanto as mulheres que eu atendo que têm uma condição financeira mais privilegiada, quanto as que não têm, recebem a mesma informação, né? Que a gominha X funciona, que se você fizer tal detox funciona, os 5 passos, sei lá do que. E aí você junta o suplemento com o outro, toma a gominha de vinagre de maçã e você resolve sua queda de cabelo. Isso a gente vê e as pessoas acreditam nisso, né? E os médicos indicam isso. Assim, não estou generalizando, tem médicos incríveis, maravilhosos, né? Não quero ser generalista, mas é triste, até porque só quem pode passar, né, e falando de alimentação, de plano alimentar, como você trouxe aí do médico, é só nutricionista. Então, todo médico, todo nutrólogo, todo endócrino deveria ter um nutricionista para chamar de seu, né? Porque é a melhor troca que você pode ter para trabalhar o metabolismo, enfim, daquela pessoa. Então, plano alimentar, só nutricionista que pode calcular, que pode prescrever, que pode, enfim, né, criar ali uma rotina alimentar para você. Então, é muito difícil. Isso, assim, eu acho que hoje em dia, eu que me sinto um pouco contra a maré, né, a maré do... eu posso trocar meu jantar por um shake de proteína, né? Isso é muito. Ou então a pessoa já chega assim, então, eu vou marcar com você, mas você passa suplemento? Aí eu falo assim, mas pra que você quer suplemento? Eu nem vi seu exame de sangue ainda, não sei nem o que você faz, sabe? Eu não sei nem o que você gosta. Ah, não, porque eu gosto muito de doce. Tem alguma coisa que faz eu não gostar de doce? Eu falei, se você gosta de doce, come doce, né? Você vai ficar sofrendo porque você não come doce? Então, hoje, a forma como eu busco conduzir, né, principalmente com mulheres, eu tenho as minhas consultas, mas eu faço um acompanhamento, né? Então, eu desenvolvi um acompanhamento que também hoje eu também tenho muitas críticas. Nossa, é bom a gente estar trocando aqui, porque eu tenho altas críticas. Eu fico assim, gente, eu adoro conversar sobre isso. Esse negócio de método, sei lá o quê. Eu acho que, claro, se você criou um método seu, lindo, maravilhoso, gente, eu respeito. Mas hoje tem método para tanta coisa, né? E métodos milagrosos, assim. E o que eu fiz, eu não desenvolvi método nenhum. Na verdade, eu fiz um acompanhamento, porque para mim, o que faz sentido dentro da nutrição é entender como aquela pessoa está vivendo o processo. Nutrição não é só o que a gente põe no prato, como a gente está falando aqui desde o início. Então, nutrição é o ambiente, o sistema que você está, que aquela mulher está inserida. Nutrição é se ela está dormindo bem. Ela está conseguindo descansar? Ou ela está com uma jornada tripla de trabalho, que ela cuida do trabalho dela, que ela cuida do filho, que ela cuida do marido, que ela cuida da mãe, que está doente. Ah, não, ela tem... beleza, ela tá dormindo bem. Essa mulher consegue se exercitar, então ela tá comendo bem, ela tá dormindo, mas... Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem que se movimentar. Não é musculação. Se você não gosta de musculação, ok, vai fazer outra, vai dançar, vai fazer luta, vai fazer yoga. Não é esse o ponto, né? Porque hoje em dia todo mundo aqui... Eu corro, mas assim, hoje em dia no Instagram você corre e você faz musculação, você é crossfiteiro. Faz o que te faz feliz. Você tá fazendo exercício? Você tá movimentando seu corpo? Beleza. Você tá se divertindo, né? Isso é nutrição. Você tá conseguindo ter qualidade de diversão? Essas mulheres, né? Quando a gente para aqui, a gente tá falando de mulheres privilegiadas e mulheres de periferia. Será que essa mulher da periferia, ela tá se divertindo? Ela tem um momento de diversão? Será que ela consegue sentar e contemplar um pôr do sol?
Será que ela consegue parar e ouvir uma música que ela gosta? Às vezes vai ter momentos assim, às vezes não. Isso tudo é nutrição. Então não Posso pegar um adianta. gancho? Posso pegar um Claro, gancho? claro. Você falou algo e eu vejo muito essa ditadura dos maromba, com todo respeito. Eu gosto dos maromba, né? Eu também, eu também. Mas assim, tem uma coisa que fala assim, não, você tem que sofrer. Aí eu fico pensando, tudo bem, se você é de uma classe privilegiada, se você sofrer, você vai recompensar com outra coisa. Agora, você já imaginou essa pessoa que é pobre, periférica, está numa situação fodida às vezes, e reserva um tempinho que ela tem, é uma reflexão e uma pergunta também. Reserva um tempinho que ela tem para fazer, por exemplo, uma musculação. E ela não gosta de musculação, ela está indo ali por causa daquela ditadura, que você tem que fazer uma academia, senão hoje você é quase um ser alienígena. Né? Uhum. Será que vai ter. Tudo bem, pode ter um efeito por corpo e tal. Mas, como a gente bem está dizendo aqui, nós somos a conexão de várias coisas: corpo, mente, tudo, sexualidade, tudo em nós é uma coisa só, que faz a gente ser o que a gente é. Faz a Fernanda ser Fernanda, o Walter ser o Walter, e quem está nos assistindo ser o que é. Será que seria muito mais produtivo essa pessoa ir para uma academia? Ou, sei lá, fazer alguma coisa que fosse para o corpo? Você falou, por exemplo, da dança. Achei ótimo, né? A pessoa foi lá. Então, assim, só essa reflexão, porque isso incide muito mais na mulher do que no homem. Porque o homem, se ele for gordinho, barrigudinho, com aquela barriga de chope, ele é charmoso. Não acho, mas, né, enfim. Também não acho, e nem vou deixar de... Cada um tem o seu gosto estético. Mas a mulher não. A mulher ela não pode ter nenhuma imperfeição no corpo. E isso atinge tanto a mulher privilegiada, que geralmente é a mulher branca, de classe média e tal, que pode fazer diversos procedimentos estéticos, e aí a gente já foge do tema necessariamente nutrição, mas está tudo incluso, né, como a gente disse aqui. E agora, essa mulher da periferia, essa mulher que tem lá um pouco do tempo dela que ela poderia estar fazendo alguma coisa, e ela está se forçando, às vezes saindo de dupla jornada de trabalho. Tem a questão da dopamina, né? Tem tudo bem, tem essa questão, mas é só uma reflexão. Eu peguei o gancho só para fazer essa provocação, porque eu vejo muito isso, e inclusive por parte dos nutricionistas, né? Tipo, comida e academia, comida e academia, e meio que não que eu acho que nenhuma das duas coisas não são fundamentais, uma boa alimentação e exercício físico. Não estou sendo negacionista, ao contrário, eu acho isso fundamental. Mas eu acho que tinha que ter um componente um pouco mais por parte do nutricionista e quem faz conteúdo mesmo, como você disse. Né? Poxa, você gosta daquele docinho, aquilo te faz bem? Você não gosta de academia, mas, poxa, uma dança, sei lá. Eu quis fazer essa provocação para acrescentar, não sei se você concorda ou não, mas enfim. Ótimo, não, é perfeito, e é exatamente isso, assim. Por quê? Né, isso do Instagram, para mim, hoje, é escrachado, né? Essa galera que é blogueira, a maioria, até a Mari, não sei pronunciar o sobrenome dela, que é uma blogueira de cientista, muito, muito legal, vegana também, que ela faz uns conteúdos muito bacanas sobre desmistificar umas coisas aí, umas blogueirices. Falo, a maioria dos corpos que a gente vê hoje do Instagram, que a gente fica uau, quero ter igual, são corpos cheios de bomba, a maioria deles, cheio de procedimento, né? Então não são corpos reais. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que um corpo real, vamos supor, uma pessoa que faz uma alimentação saudável e faz exercício. Um corpo real, ele não vai ser trincado. Ele vai ser um corpo só saudável. E tá ótimo. Esse é um corpo saudável. Um corpo que vai estar ali com as taxas equilibradas, que vai estar num peso adequado para sua altura e que você vai estar comendo bem e fazendo exercício. Isso já é um corpo saudável. Você pode ter, sim, óbvio, o objetivo de ganhar massa, Isso é claro, a gente tem que se sentir bonito como a gente quiser, mas entender qual é esse... O que a gente está querendo alcançar, né? É algo possível? É algo que está dentro da minha realidade? Então, acho que esse é um ponto. Eu acho que o outro ponto
Isso do exercício físico eu achei maravilhoso que você trouxe. Porque assim, eu sou fã de exercício físico. Eu sou a primeira pessoa a dizer que pra mim o melhor benefício que o exercício físico pode trazer é a saúde mental, sabe? O equilíbrio mental. Então, pra mim, e olha, antes de falar de taxa metabólica que eu vou comentar, mas por quê? Porque eu bato muito na tecla, e principalmente para as mulheres, porque tem muito isso. As mulheres já chegam, seja uma mulher mais privilegiada, principalmente mulheres que não, que, né, que são de periferia, que não tem condição de ter, nossa, horas na academia e nada disso. Já chega assim, na consulta, eu falei exercício, olha, nem manda fazer musculação que eu não gosto. Olha, eu não gosto, não gosto. Eu falei, não, mano, nem não falei nada, eu perguntei o que você faz, né? Porque a pessoa já foi, ela já ouviu muito isso. E mas ela não gosta. E aí, você vai me perguntar, poxa, Fê, mas a musculação é importante? E se você vê pela parte da saúde, é claro, a gente construir massa magra é importante para nossa longevidade. Então, principalmente mulheres que têm tendência a ter menos massa magra, perder mais massa magra, perder, né, a osteoporose, perder a pior saúde óssea, a gente precisa sim construir mais massa magra para nossa longevidade, para um envelhecimento saudável. Só que mudança de hábito, mudança de vida não é do dia para a noite. Não é hoje eu sou uma coisa e amanhã eu tô fitness, crossfiteira, fazendo musculação, com uma alimentação toda certinha, pesando comida. Isso não existe. E talvez isso nem se sustente nunca na sua vida. Agora, o ponto é, tem que começar de algum jeito e a gente precisa sentir prazer. Que é o prazer que vai, né? A dopamina, ela não é o hormônio do prazer, ela é o hormônio da recompensa do prazer. Então, se você sabe que você vai ter o prazer, você vai começar a criar um ambiente para ir para o seu prazer, né? Ou para aquela mulher que não consegue muitas vezes criar um ambiente, mas ela vai sentir, vai ter a dopamina para falar assim, cara, nesse momento agora eu vou conseguir, naquele momento quando eu fui foi bom para mim, né? Então, o ponto é, a gente, por isso que eu criei, né? E aí, por que eu faço hoje um acompanhamento com mulheres, não uma consulta? Porque um acompanhamento, eu encontro essa mulher toda semana, durante 8 semanas, e cada semana a gente vai trabalhando algo, a gente vai entendendo um processo. Por exemplo, isso do exercício. Se ela fala pra mim que ela não faz nada, e eu tô vendo que ela tá precisando ganhar massa, sim, pela saúde, né? Pela saúde dela, porque já vi exame de sangue, tá com algumas questões, mas eu pergunto, o que você gosta de fazer? Porque pra mim é muito mais interessante que ela vá e tenha prazer. Então é uma dança, é uma ginástica na praça da cidade dela, é uma luta, é yoga, é o que é andar de bike, é caminhar. Então faz o que te dá prazer. Porque se você sente prazer, você vai pelo relaxamento da mente. Então eu costumo incentivar essa mulher a ela ir para ter o momento dela, porque para mim funciona assim. Eu corro para ter o meu momento. Se eu vou ganhar massa, se eu não vou ganhar massa, sim, são consequências bem legais. Mas o ponto não é esse, né? Eu acho que o primeiro incentivo do exercício, e que eu acho que atravessa tudo que a gente está falando aqui, e que eu acho que atravessa também a história da mulher, né, dentro do sistema capitalista. Cadê o prazer dessa mulher? Porque essa mulher já chega, né? Tipo, eu tenho que fazer musculação, mas eu não gosto. Mas eu não posso comer doce, mas eu tenho vontade de comer. Mas eu queria botar uma roupa, mas não tá legal porque falaram que tá saindo minha gordurinha. Ela tá sem prazer. Essa mulher não tem prazer. Mas eu adoro ir pra praia, mas eu não consigo porque eu tenho que dar conta e eu não tenho um companheiro pra dar conta. Eu não tenho uma família. Então, essa mulher as mulheres, e aí isso vai até na libido das mulheres. Libido é pulsão de vida, né? Então é como se a gente tivesse sido desapropriada de todos os nossos prazeres. Então o que eu incentivo muito é o que te dá prazer. Poxa, Fê, eu gosto de dançar, então vai dançar. Eu gosto de caminhar, vai caminhar, né? Eu gosto de doce. Vamos escolher um doce que seja mais adequado, mas que você tenha o paladar doce, que você aprenda a comer um doce gostoso, que seja mais saudável, mas que tudo bem você comer seu chocolatinho de vez em quando, não vai ser isso que vai tirar sua saúde. Mas entender, você tá exagerando no chocolate, a gente vai começar a entender os exageros de onde vem. Então, a gente entender quais são os nossos prazeres, e aí, beleza. Mas tem muitas mulheres que não vão conseguir nem ter esse tempo para fazer esse exercício, né? Que infelizmente muito coach hoje em dia fala, não, você não faz por falta de vontade, você não tem força de vontade, você não consegue ir. Não. E aí o que eu percebo e o que eu sinto é que quando eu tô mais próxima
você começa a entender que realmente não existe força, não é falta de força de vontade. Às vezes é falta de tempo, às vezes é falta de estrutura, uma rede de apoio que ela consiga fazer as coisas por ela, né? Que ela consiga ter o tempo. E tanto do exercício físico quanto da qualidade da diversão. Então, muitas mulheres não conseguem. Tem essa coisa do comer compulsivo, né? A gente tem a compulsão alimentar, que a gente trata, e a gente tem o comer compulsivo. O comer compulsivo, que está sendo muito comum de ser dito hoje, né? Muitas vezes, eu tô comendo muito, eu chego e como toda a barra de chocolate. Isso é um problema por quê? O que está acontecendo? Será que é um problema mesmo ou você só tá afim de comer a barra inteira de chocolate e ser feliz? Entendeu? E aí, porque são duas coisas diferentes. Às vezes eu vou ver uma barra inteira de chocolate, eu vou falar, nossa, eu quero comer, eu vou sentar, eu vou comer, eu vou ficar cheia, feliz. Às vezes eu vou estar suprindo um vazio que eu não tô bem, eu vou comer aquele chocolate sem nem sentir o sabor e vou me culpar. E quando a gente traz uma consciência para as nossas ações, e aí tem todo um processo que a gente faz de trazer a mente mais para o momento presente, de entender o contexto, né, daquela mulher. Então, se é uma mulher que ela não vai ter tempo para sentar e meditar, então em que momento do dia ela vai conseguir dedicar para ela poder respirar, tomar 10 respirações profundas e seguir em frente? A gente não respira, né? Se a gente não respira, a gente não tem consciência do que está acontecendo agora. A respiração é a única coisa que sempre está no momento presente e a gente não se toca disso. Então, e aí, para cada situação e para cada contexto vai ser de um jeito. Mas a gente começa a destrinchar profundamente esses prazeres, que a gente precisa praticar os nossos prazeres. Seja comendo uma barra de chocolate inteira e ficando feliz e tá tudo certo. Seja fazendo uma dança que eu não quero fazer musculação porque é um saco. E aí a gente vai evoluindo nos hábitos. Eu acho que é esse o ponto. O hábito a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho. Então tá, então agora, poxa, Fê, tá difícil para eu conseguir um tempo para caminhar, porque eu não consigo. Mas eu acho que eu consigo um tempo para fazer mais vegetais. Então vamos focar nos vegetais. Vamos fazer mais vegetais. Você consegue? Tá gostoso? Tá saboroso? Né? Eu sempre falo isso. Eu falo, a comida de hoje, quarta-feira, ela tem que ser tão gostosa quanto a comida do sábado. O que está acontecendo que a gente está esperando o final de semana para comer uma coisa muito saborosa? Quem ensinou isso pra gente? Né? Eu vi uma vez uma aula de uma nutricionista que eu admiro muito, a Bruna Crioula. Ela fala muito de racismo alimentar, ela fala muito de um veganismo super político, ela é incrível. E aí ela falou, numa aula dela, ela começa a aula falando assim, mas quem ensinou a gente a comer? Quem ensinou a gente a comer? O sistema capitalista que ensinou a gente a comer. Que a gente tem que comer o produto delicioso. O biscoito que tem um bichinho fofinho. E o doce que é mais doce, que tá cheio de açúcar. E a gordura que é super fritura e que tá ali fervendo na fritura. Isso que ensina a gente a comer. Então a gente tá fazendo um trabalho, um caminho contrário, né? Que é de ensinar a comer. Vamos pegar a comida de verdade. Vamos se nutrir da gente. Esse se nutrir da gente é muito significativo para a gente poder entender o que a gente consegue se nutrir fora. Né? Faz sentido isso? Acho que para mim faz muito sentido. Tudo que você falou faz muito sentido em tudo. Algumas questões que me fizeram pensar aqui, depois antes de te passar a palavra, eu vou ler aqui algumas contribuições que estão aqui. Como que a nutrição ela está ligada à psicologia, né? Mesmo que o profissional de nutrição e psicologia é outro, mas como talvez um poderia ajudar o outro, que bom que você está tentando fazer, se agora você está fazendo psicologia, melhor ainda. Porque muitas vezes a pessoa come porque ela está ansiosa. E muitas vezes a pessoa deixa de comer porque ela está ansiosa também, preocupada. O quanto que as questões mentais, né, as questões psicológicas, elas afetam a nossa alimentação profundamente. E isso é uma das questões que você já falou um pouco, mas se você quiser aprofundar um pouquinho, que eu acho que você, quando a pessoa vem falar com você, além dos exames, né, por isso que a gente colocou o título Nutrição Além dos Nutrientes, né, quando a pessoa vem falar com você, primeiro ela vai te apresentar os exames de sangue, coisa e tal. Mas acho que depois, uma boa entrevista, você já pega aí um monte de coisa, né? Um monte de coisas que não estão bem encaixadas, né? A gente já falou uma que é essa questão dos esportes, como eles podem ou não ajudar, né? E é claro que por corpo vai ajudar sempre, mas nem sempre a pessoa está
em condições de aceitar isso. E outra coisa que é essa questão psicológica. E uma terceira coisa, uma segunda coisa, aliás, que a gente poderia aprofundar um pouquinho, que você citou o Nutricídio, esse livro é fabuloso, que ele fala sobre o nutricídio. Eu não sei se tem tradução para o português, né? Que eu tenho um PDF dele, mas eu acho que tem tradução para o português. A questão dos... E isso, o veganismo, tá ali par e qual com os carnistas, como algumas pessoas gostam de usar, eu acho esse termo péssimo, mas os onívoros, né, e inclusive as políticas que estão por trás, não é à toa, eu sempre falo, gente, pensem, por que Bayer e Monsanto hoje são uma empresa só? Eu te mato e ao mesmo tempo eu te trato, né? Então é muito simples pensar, é um raciocínio bem fácil de associar. Como os ultraprocessados, e aí por isso que eu critiquei os veganos, uma boa parte, sobretudo esses veganos de redes sociais, divulgando ultraprocessado. E assim, gente, tudo bem, não tem a questão do colesterol, mas tem o cara lá para fazer um produto com sabor que parece frango, ele usa 40 ingredientes, né? Então, assim, né? E aí você falou do guia alimentar brasileiro, fantástico. Mas, porque eu disse também que é possível a pessoa ter uma alimentação saudável mesmo não sendo vegetariano, né? Mas eu acho que a gente tem que abrir um parênteses, sobretudo para a mulher, porque ela é a mais afetada pelos ultraprocessados. Por quê? Porque ela tem pouco tempo. Então, muitas vezes, ou a mulher, não estou falando a mulher vegetariana, que a mulher que é vegetariana, ela que se utiliza de ultraprocessado, ela já tem uma condição financeira um pouco melhor, porque ultraprocessado vegano, vegetariano, é caro, vamos ser sinceros. Mas a mulher não vegetariana, ela utiliza-se dos ultraprocessados tanto para economizar, porque esses produtos embutidos e os ultraprocessados são mais baratos, não há como negar. O quilo de um pacotão de nuggets e um quilo de salsicha é muito diferente de um quilo de carne, né? Sim. Carne in natura, né, vamos dizer assim. E de novo, o vegetarianismo pode ajudar essas mulheres a fugir do ultraprocessado, né? Sobretudo as mulheres periféricas, né? E que pouco vem se falando disso. Eu acho que quem faz um trabalho legal sobre isso, você faz um trabalho legal, muitos nutricionistas fazem um trabalho legal, mas eu nem vou fugir dos nutricionistas, né? Por exemplo, os meninos, os gêmeos do vegano periférico, mostrando como que se cozinha, como que a Thalita Xavier faz um trabalho fabuloso sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão psicológica, que a nutrição identifica em muito o problema psicológico, né? Não vou nem dizer problema, mas o que aquela pessoa está passando. Mas ela está se separando do marido, ou perdeu o emprego, o filho está nas drogas, um monte de problema lá, e a pessoa está se contando na comida, né? Está devendo, o banco está cobrando. E a outra questão que é os ultraprocessados, que é realmente a questão do nutricídio. E eu fui num podcast recente aqui, eu falei abertamente, eu falei assim, como que uma empresa que se diz vegetariana pega e dá um selo vegano por um produto de macarrão instantâneo? Quase me massacraram, tinha um monte de comentário, o cara não tinha o que comentar, isso é coisa... Mas, gente, isso é nutricídio. E ainda nutricídio com aval à base de planta. Não, mas tá tudo bem, o vegano pode comer. Quer dizer, é muito louco isso, né? É isso. Deixa eu só ler rapidinho aqui. Deixa eu ver. Não tem, total sentido, Fê. Vai falar a Rê Fortuna. O mesmo sobrenome. Minha irmã. A Salva vai dizer: pesar comida é muito cruel, me nego a fazer isso. Vamos lá, mais para cima aqui. Agora eu me perco, eu sou péssimo com isso. Eu tô ainda... acho que foi ela também que comentou o baque que foi nas faculdades aí.
Se você ler alguma e quiser ler, que eu meio que me perdi aqui já. Não, aí também botou aqui toda gominha, toma gominha, mas e todo o resto, né? Essa crítica que a gente estava falando, né? Toma gominha, mas não tá cuidando da alimentação, né? Realmente, que é o Então que... é isso aí. Deixa eu até aproveitar e falar o seguinte, pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa especificamente, tem um balão aqui na tela com uma interrogação. Faz aqui nesse balão com interrogação que vem direto para mim. Aí eu não tenho que ficar fazendo assim para ler. Aí eu já pergunto para ela, né? Ou pergunta ou alguma manifestação, mas pode fazer aqui também, é que talvez eu não consiga ler, só isso. Legal. Então, bom, das duas coisas que você falou. Isso da parte psicológica, né? Eu sempre gostei muito, assim, desde que eu comecei a atender, né? Eu tenho também Eu trabalho muito com a Ayurveda, que é hoje em dia até um pouco menos, porque eu tô indo mais para essa parte mais investigativa mesmo, mas o Ayurveda é muito incrível no aspecto de entender a individualidade da pessoa, né? O Ayurveda é uma medicina milenar indiana, que aqui a gente trata como uma terapia, mas que vai profundamente nessa parte da individualidade, né? De entender o que cada um tá passando, a Constituição. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, minha abordagem sempre teve essa tendência e cada vez mais vem tendo, né? Tanto que eu tô aí agora nesse caminho aí complementar com a psicologia. Então, na minha consulta, por exemplo, a primeira consulta dura 2 horas. Eu vou falar de comida quando já tem 1 hora e meia de consulta. Sempre assim. Porque primeiro eu preciso conhecer aquela pessoa. Então, se eu não conheço aquela pessoa, eu vou perguntar o que ela come e aí eu vou falar, tá bom, vou pegar aqui o que você come, aí ela me manda. Aí é mais fácil ela me mandar por e-mail, eu pego o que ela come. Não é assim, né? Então, quando a pessoa vem pra mim, eu pergunto o que fez ela chegar até ali, o que aconteceu com ela, qual é a história dela com a alimentação. Aí, às vezes, ela fala só de comida. Eu pergunto, tá, mas e a parte emocional? Como é que você se sente? O que tá acontecendo? Aí a pessoa começa a falar. Já teve consulta, Walter, que a paciente chorou a primeira consulta inteira. Porque ela tava com várias questões. E aí não é o momento de eu chegar e perguntar, tá, mas você tá comendo carboidrato, proteína, gordura? Não. Ela não tá sendo nutrida em outros pontos. É aquilo ali que ela precisa trazer. Às vezes é isso, às vezes é uma situação em casa, às vezes é uma situação de trabalho, às vezes é uma situação financeira. E aquilo ali vai fazer com que ela coma mais ou que ela coma menos. E isso vai impactar o metabolismo dela. Então, por exemplo, muitas mulheres chegam falando da questão dos ciclos, né? Do ciclo menstrual. Poxa, atrasou. Poxa, eu tô com muita TPM, eu tô com muita dor. Eu tô me sentindo muito estressada. E aí, o que eu faço? Tem algum suplemento? O desespero, porque é muito conflitante. E aí você vai conversando, aí você percebe, nossa, tem 2 meses que ela foi demitida. Nossa, o marido abandonou. Nossa, teve um divórcio muito complicado. Nossa, o filho descobriu alguma doença. Então, você vai ver, tem um impacto emocional. E isso vai impactar o nosso metabolismo. Vai impactar o emocional nas nossas escolhas alimentares, mas vai impactar sensibilidade à insulina, pico de glicemia, ou seja, também como a insulina vai agir em relação àquilo. Imunidade. Então, pelo leucograma, eu consigo ver se aquela mulher está ansiosa, se ela está estressada, se ela não está. Então, ali eu já vejo, eu já pergunto. Quando eu vejo que tá dentro da... Porque taxa, né? Exame de sangue, não é porque tá dentro da referência que tá bom. Então, por isso que é muito importante levar, principalmente para nutricionista. Médicos sabem ler, é maravilhoso, ótimo, mas na competência deles. Então, quando a gente vai para a parte de nutrição, eu fiz a pós com o Dr. Eric, que é uma referência dentro de uma alimentação vegetariana estrita, né, no metabolismo e tal. A gente aprendia muito isso. A gente vai olhar ali, eu vou entender, poxa, tá comendo menos disso, mais disso, por isso que você tá inflamando naquele ponto, né? Então, nos leucócitos, por exemplo, a gente começa a ver que dentro da referência, mas tá acima de certa quantidade, aquela pessoa tá estressadíssima, ela tá ansiosa. E às vezes é ali que você pergunta, mas tá acontecendo alguma coisa? Eu tô vendo aqui no seu exame. Aí a pessoa já começa a falar tudo. Não, é realmente, porque eu não tô conseguindo, sou insatisfeita com o meu trabalho, eu não tenho tempo de fazer nada. E a gente vê ali no exame de sangue. E aí essa pessoa às vezes está não tá com ânimo para cozinhar por causa disso. Às vezes ela não tá com ânimo para cozinhar porque tá com uma B12 baixa, um ferro baixo, e a gente ajusta. Então tem tantos aspectos que vão influenciar nesse ponto
que a parte emocional e psicológica é crucial. Ela não se descola nunca da alimentação. As nossas escolhas são emocionais, tanto que o prazer, ele é emocional também, né? É aquela coisa, uma vez eu estava falando com uma amiga, eu sempre conto isso porque eu achei, assim, fantástico, né? A gente não é ensinado a, a respeitar as nossas vontades. Então, a criança, por exemplo, ela chega, né? A gente, quando era criança, eu tô com vontade de comer um bolo. Ah, não, só depois que você almoçar, só depois que você tomar café, só depois que você lanchar direitinho, almoçar, comer comida. Aí essa minha amiga chegou e falou assim, Fernanda, mas é engraçado, né? Que quando nós adultos temos vontade, a gente tem vontade, a gente vai lá e come. Aí pra criança, a gente só fala que não, 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 não. E ela começou a fazer reflexão. Aí hoje eu falo pra minha filha, você tá com vontade ou você tá com fome? Porque se ela falar que ela tá com fome, aí eu vou falar, então tá, minha filha, vamos comer. Então aqui é comidinha e depois a gente come o bolo. Quando ela falar que ela tá com vontade, eu comecei a dar um pedaço de bolo pra ela. E eu comecei a perceber que ela comia tipo um pedaço, dois e largava. Porque se você ensinar, se a gente fosse aprendesse desde cedo, que a gente pode ter vontade sim. Claro, a gente não precisa atender todas as nossas vontades, mas que muitas vezes as nossas vontades a gente vai querer suprir, tá tudo bem. Não vai ter problema, né? O problema é que a gente começa, não, 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 não pode, comida não pode, porque isso engorda, porque isso. Aí a gente cria um monte de restrição e toda restrição vai gerar uma compulsão. Principalmente uma restrição que a gente não entende, que a gente não sabe, que não tem sentido nenhum no aspecto funcional ali do que a gente precisa. Né? Então a alimentação ela sempre vai estar colada no psicológico, ela sempre vai estar colada com o nosso emocional, com o nosso afetivo, nas nossas relações. Isso eu falo sempre, as refeições, a alimentação, ela atravessa todas as nossas relações. Então desde a barriga da nossa mãe está se nutrindo. Aí a gente nasce, é o contexto familiar dos nossos cuidadores. Então isso já tem uma influência, né? A gente está num contexto saudável, numa situação de periferia. Que contexto é dessa criança? É de tiro? É de que rede de apoio tem aquela mãe? Será que tem uma mãe? Será que tem um pai? E ela está se alimentando, né? E está fazendo uma introdução alimentar em qual contexto? Onde é que ela senta para comer a banana? Tem banana? Então, tudo aí a gente começa a trabalhar, a gente vai lanchar no trabalho. Aí tem a parte, né? Então, todas as nossas relações afetivas, de amizade familiar, atravessam a alimentação. Então, não tem como descolar a alimentação da parte emocional. Tudo vai estar ligado. Se a gente está estressado, a gente vai comer mais, a gente vai comer menos. Então, a gente tem que trabalhar esse emocional. E, linkando aí com essa questão do ultraprocessado... Deixa eu só te fazer uma pergunta que veio aqui para mim da Salva, antes de entrar no ultraprocessado. Ela pergunta, o que é gominha e precisa realmente tomar colágeno? Nossa, essa pergunta é ótima. Nem apareceu. Tá, ela fez a pergunta no balãozinho. Gominha. Hoje em dia, né, a gente tem os suplementos tipo pó, né, creatina em pó, whey em pó. A gente tem os suplementos em cápsula, que é tipo um comprimido, como se fosse um remedinho, né, mas é suplemento. E a gente tem as famosas gominhas. Então, para as pessoas que não têm, que têm dificuldade de tomar cápsula ou de comer o pozinho, vai comer uma gominha. Você mastiga como se fosse uma balinha, né? E aí a gominha, a ideia é que não seja com açúcar, que seja com adoçante, que seja com isso, para que seja mais saudável. E você coma a gominha. Só que teve esse boom da gominha, que já que é gostosinho, já que é fácil de comer, então vamos botar tudo de gominha. Então é creatina gominha, suplemento para cabelo gominha, cabelo cresce com gominha, então taca ali gominha. Sei lá, eu fiquei sabendo recentemente de creatina com gosto de doce de leite na gominha. Então, assim, né, não sei qual é o sentido. O vinagre de maçã que eu falei aqui em gominha, em gominha. Você mastiga, gostosinho, com sabor de morango, sei lá, de maçã, não sei, não experimentei, de vinagre de maçã. Então, assim, esse boom das gominhas nada mais é do que o boom da indústria querendo vender. E se você pegar, gente, fazer uma análise desses suplementos, agora que eu tô dando essa consultoria, eu tô vendo isso assim todos os dias quando eu tô lá, né? Os suplementos são iguais. Você vai ver, a mesma marca, ela tem vários suplementos. E muitas vezes, para, sei lá, os que têm o mesmo objetivo, não, esse aqui é diferente pelo nome, isso aqui é preços diferentes, você vai ver a composição é igual. Isso acontece muito com fórmula infantil também. Eu fiz um estudo desse da faculdade. As fórmulas são todas iguais.
Mas não, um é para 1 ano, o outro é para 3 anos. Tudo igual, é para vender. Então, os suplementos é venda, é merchan, a gominha é merchan. Então, claro, tem suplementos maravilhosos, se a pessoa tem condição de usar para uma coisa específica, mas se você não tem uma alimentação ajustada para você, o suplemento não vai funcionar. Né? Ele vai funcionar se você está tomando um monte de treco, enfiando injeção, que aí não é nada natural e isso, na verdade, pode prejudicar muito a saúde. Então, assim, tem suplementos legais? Claro que vão ter. Tem suplementos que são necessários? Tem. Por exemplo, você viu no exame de sangue, precisa suplementar uma vitamina. É extremamente necessário, né? Ou então mulheres que têm muita TPM. Aí, poxa, é muito interessante suplementar magnésio, muito legal. O magnésio tem uma baixa, né? Por que a gente vai pro chocolate quando a gente tá na TPM? Porque tem magnésio no cacau. Então tem uma intuição aí. Então a gente pode suplementar. O problema é. Tá, os suplementos estão aí, os manipulados que a gente faz, para auxiliar a gente. E tem pessoas sim que têm dificuldade com suplementação. Paciente neurodivergente vai ter dificuldade. Então a gominha ela pode acessar esses pacientes que têm essa necessidade, né? E para coisas que eles realmente precisam. Agora, se a gente não precisa, é isso, né? Então as gominhas elas entram nesse boom de produtos que não tem a mínima necessidade para nada. Para algumas, né? Na maioria deles. Que aí também já entra nessa parte dos processados, né? Infelizmente, tem isso, né, Walter, que você trouxe né, os processados, por exemplo, não veganos, né, de carnes embutidos, enfim, são muito baratos, né? E acaba sendo, né, como bem você disse, eu adoro também a galera do Vegano Periférico, eu já ouvi vários podcasts deles, que é isso, né? Na favela, o dia da festa é um churrasco, né? O dia da festa, ou então quando você recebe, você quer ver aquele congelador, né? O freezer cheio de carne embutida, porque isso mostra que tem comida em casa, né? Que vai alimentar aquela família. Então, o que a gente precisa fazer e é esse trabalho, né, de uma galera que faz um trabalho incrível, e a gente vai fazendo aqui o nosso trabalho aqui de formiguinha junto, é informar, é fazer ação, é falar desse veganismo popular mesmo. O veganismo popular é aquele que informa. Então ele vai informar a galera que tem grana e que tem privilégio, que a gente precisa olhar para essa base que é esse capitalismo louco que a gente vive, e vai ensinar para a galera que tá sem grana, periferia, o que é feira, como é que a gente pode fazer uma alimentação em casa. Cara, se você não tá conseguindo cozinhar, como é que a gente resolve isso? E a xepa da feira? O que a gente junta um tempero e outro, o que acontece? Fica gostoso? Será que rende mais e vai alimentar mais aquela família, mais aquelas crianças? De repente fazer 1 quilo de feijão. Então a gente começa a entender como que a gente pode... Porque todos esses caminhos precisam ser acessados. Né? Informar a galera que precisa se informar, entender essa base. Informar a galera que tá lá e que não sabe, muitas vezes, as pessoas não têm informação que feijão tem proteína. As pessoas não sabem disso. A gente precisa informar. Feijão que está aí acessível, vem na cesta básica. Ele tem proteína, ele é um alimento completíssimo, maravilhoso. Todo mundo come, todo mundo adora, né? Tem esse ponto. Os industrializados, né, que se você trouxe vegano, é bem interessante, porque é isso, né? Como eu também atendo muitas mulheres, principalmente privilegiadas e que têm acesso a esses produtos, que é isso que você falou, beleza, né? De vez em quando a gente pode acessar aí, comprar, não tem problema. Mas tem, assim, já aconteceu, é recorrente até, de pessoas assim, fiz a minha transição para uma alimentação vegetariana estrita, virei vegana, e aí a pessoa tá comendo o industrializado no almoço e no jantar, né? Porque é isso, a pessoa tem o acesso, ela tem a condição de ter, então ela compra e tá comendo só o hambúrguer industrializado, o almoço industrializado, o nugget industrializado. Quando você vai pegar um exame de sangue, tem lá colesterol alto, né? Uma disbiose, não tá absorvendo bem. Aí é o produto vegano industrializado? Não, é a quantidade industrializado. Qualquer industrializado que a gente consuma em grande quantidade não vai fazer bem pro nosso corpo. Né? Então isso é um fato. E aí, mas por quê? Porque tá o fácil acesso, tá a rapidez. Então a gente começa. E aí é quando eu começo a ensinar. Então, dentro dessa sua realidade, né? Então, né, principalmente nesse caso, para mulheres que têm condição de ter outro tipo de alimentação. Então tá, então você consegue no mercado, tem ali o vidrinho do grão de bico já cozido. Então, beleza, vamos pegar esse grão de bico já cozido, vamos fazer uma saladinha saborosa, vamos botar umas especiarias. Você faz rapidinho, né? Não, você consegue cozinhar? Então vamos cozinhar logo 1 quilo, já vamos congelar, ensinar sobre a organização. Por isso que nutrição não é uma conta
fechada, não é uma matemática exata. Você tem que entender o contexto daquela pessoa para você direcionar como é que ela vai se organizar dentro da realidade dela. Tem mulheres que vão adorar passar horas cozinhando e tem tempo para isso, e ótimo, seja feliz. Tem mulheres que não têm tempo para isso ou não gostam, tem mulheres que não tem nem cozinha, né? Já atendi mulheres que não tinham fogão. E aí? Como é que faz, né? Como é que você direciona? Então, e aí é específico para aquela mulher. Então, entender o que ela pode ter. E ela vai comer cru ali os vegetais e legumes, tá? Mas ela consegue ir no mercado. Ela não tem fogão, mas ela consegue comprar a latinha que vende o grão de bico já cozido. Tem feijão que já vende cozido. Isso é acessível para ela? Não, não é acessível. Ah, então tá. Então, de repente... Então, a gente vai ajustando aquela realidade, mas quem tem que... Aí eu, como nutricionista, eu sempre falo assim, eu tenho que dar meu jeito de conseguir fazer aquela pessoa se organizar dentro da realidade dela, porque tem que dar um jeito. E se não der um jeito, a gente tem que fazer que dê. Dentro, e aí isso com as nossas escolhas, com a condução, né, dessa saúde, né? Porque isso, saúde é entender esses pontos todos, assim. Pra mim não é só, então tá, vamos fazer um plano alimentar e aí você vai ficar super saudável. Não é isso, né? Então, isso dos processados, assim, é bem complicado, bem complicado. Você tem orgulho da sua profissão? Nossa, essa pergunta forte, hein? Olha, o Walter, eu tenho sim, tenho, assim, eu acho que eu amo a nutrição, né? Porque eu acho que ela abre todo esse caminho que a gente está aqui conversando, assim. Eu acho que a nutrição, infelizmente, ela não é valorizada como deveria ser, digo eu como profissional, né? Eu ainda escuto, mas por que ela passou esse exame? Ela nem sabe ler, ela não é nutricionista, a nutricionista não sabe ler. Ou escuto muitas invalidações mesmo, né? Eu acho que assim como os profissionais de saúde também escutam em outras áreas. Então eu acho que a nutrição ainda não é valorizada como algo básico, como base da saúde, como base da prevenção, como base, como isso que eu trouxe, assim, como base de tudo, porque atravessa tudo. Então eu acho que não é valorizada, mas eu tenho muito orgulho, porque eu acho que sem a nutrição, né? Eu uma vez ouvi num congresso, a nutrição não cura tudo, mas sem a nutrição a gente não cura nada, né? Que é isso, sem olhar para a nutrição, e na minha cabeça a nutrição é tudo isso que a gente está falando, né? Como a gente se nutre, como a gente nutre relações, como a gente nutre o meio ambiente, como a gente nutre nossos pensamentos, como a gente nutre tudo, né? O sistema que a gente vive. Isso tudo é nutrição. Então eu acho que se a gente tem esse olhar, nossa, a gente pega todos os aspectos. Então eu tenho muito orgulho, embora eu gostaria e luto e trabalho para que seja muito mais valorizado, que seja muito mais ouvido dessa forma, né? Eu te perguntei isso porque, assim, eu acho eu acho a nutrição fascinante, assim como eu acho o veganismo fascinante. Porque nós estamos falando daquilo que é elementar, né? Durante muito tempo, né, não tinha uma ciência que estudasse a nutrição, é uma ciência nova. Antiga, se a gente pensar do ponto de vista dos estudos não acadêmicos, né? Já tinha quem estudasse a nutrição, a propriedade de determinados alimentos, determinadas raízes e assim sucessivamente, mas era muito mais empírico. Acho que os povos originários tinham bastante conhecimento sobre isso, povos da Ásia, né? Mas o Ocidente sempre enxergou a nutrição como uma coisa muito rudimentar para alimentação, né? E aí a gastronomia passou a ter algum destaque depois, com a modernidade, na corte, com os chefes e tal, e aí ganhou um glamour. Mas a nutrição é muito mais do que comer, né? A nutrição, você vê quanta coisa a gente conversou, estamos conversando, quanta coisa a gente perpassou, né? E a gente está falando de acesso elementar, como a nutrição é política. A gente está falando de acesso elementar ou acesso necessário às coisas mais elementares da vida, que é o nutrir, que é o se alimentar, que é o ter um corpo equilibrado, né? E aí vai entrar tanto os nutrientes como
a própria psique, aquilo que está aliado, o como que a alimentação ela é política, o como que alimentar-se é política, o como que o veganismo deveria ser político, né? Como que as pessoas não entendem algo tão básico, porque o veganismo não é só alimentação, é muito mais, mas perpassa também pela alimentação, é importantíssimo. Eu digo que a gente se alimenta, quem está em condição de privilégio, de 3 vezes para cima, né? Tem gente que se alimenta 5, 6 vezes ao dia. Então, é claro que a gente está falando de condição de privilégio, tem pessoas que mal conseguem ter uma alimentação saudável no dia, ou qualquer tipo de alimentação. Então, a minha pergunta foi nesse sentido, porque eu admiro demais, eu sempre paro algum tempo para ver, sigo alguns nutricionistas, eu leio sobre nutrição, estou sempre pesquisando, eu como alguma coisa, eu vou pesquisar o que aquele alimento pode me trazer de bom, de ruim, né, e eu acho fascinante, não romantizando, né, porque às vezes tem essa coisa de você sente orgulho da sua profissão como se fosse uma vocação e não, né, embora toda a profissão tem alguma coisa de vocação, mas é que o capitalismo transformou a ideia de vocação em algo muito negativo, né, que você tem que... então tem profissões que você ganha dinheiro e tem outras que é vocação, né, e não, na verdade, todas as profissões deveriam ser uma vocação que a pessoa tem uma condição digna de sobrevivência. Eu deixo assim a gente agora para essa parte final, sem eu fazer perguntas. Eu deixo você falar livremente sobre o que você quiser, do que a gente escolheu como tema, aquilo que você talvez ainda não falou, ou que você queira falar, ou reafirmar, ou enfim. E aí você usa do tempo que você quiser, gente. Eu tenho aqui a noite toda, é um prazer, né? Eu faço essas lives realmente para... que eu considero importantíssimo as pessoas que eu trago aqui, os temas que eu abordo aqui. Se vai ter 10 visualizações ou se vai ter 1000, para mim pouco importa. Né? Eu trago pessoas que têm 1000 seguidores, eu trago pessoas que têm 100 mil seguidores e para mim pouco importa. Importa é aquela pessoa, o que ela vai trazer, o que ela vai dialogar comigo. Né? E melhor ainda, né? Agora eu deixando essas lives salvas no YouTube, fica para a posteridade, para material de pesquisa mesmo, né? É isso, então eu deixo, agora eu chamo de terceiro bloco, que é para você, é livre, você, sem minhas perguntas chatas e invasivas. Nada, e por mim, eu adoro falar, né? Então a gente fica aqui conversando, a gente pode passar a noite conversando, eu adoro. Pode fazer outras lives dos assuntos, eu sou ótima. Vai ser um prazer. O canal é seu, você é convidada ad eterno e você aqui não paga nem condomínio, Aí, nem aluguel, nem contas de consumo. aí, então pronto, estamos fechados, estamos certo. Mas eu acho que a gente falou bastante coisa, assim, e eu acho que dentro disso que você estava trazendo, né, me lembrei de uma coisa que eu ouvi recentemente. Às vezes, eu gosto de correr ouvindo nada, porque aí eu converso com a minha mente, mas às vezes eu corro ouvindo uns podcasts, assim, legais. E aí eu ouvi um podcast da... o nome do podcast é Para Dar Nome às Coisas, da Natália. Não esqueci o sobrenome dela. E aí falou isso sobre a relevância, né? Você estava falando das pessoas, né? Que... tem gente que é um pouco seguidor, muito seguidor. E eu acho que com o tempo, tudo isso que a gente está falando também, dessa coisa da busca do corpo perfeito, busca do estilo de vida perfeito, busca essa... Eu acho que também a gente tem muito... Essa coisa dos produtos, né? Se tornou algo de status também. Poxa, né? Eu consumo muitos produtos. Isso virou status, suplementação. Se você não faz suplementação, você não tá no hype, né? Na vibe. E Como assim, né? Como assim você não faz suplementação? exatamente, né? Como assim você não tem o lookinho do treino, sabe? Pra marcar o shape. Então, a gente tá nesse momento, né? E eu acho muito legal isso, assim, todas essas trocas aqui, essas lives, outras também pessoas que eu sigo e eu admiro muito, porque ela falava no podcast da relevância, né? Hoje em dia tem tanta gente com sucesso que não tem relevância. E tanta, né, com milhões de seguidores, mas que não tem relevância. E quanta gente tão relevante que nem tem Instagram, né? Que nem tem Instagram.
que a gente passa na rua, vê uma pessoa fazendo uma coisa incrível, né? O exemplo dela foi que ela foi na feira comprar, acho que fruta, alguma coisa assim, e o cara fez uma sacola de papelão para ela conseguir levar a fruta. E ela achou aquilo tão fantástico. Isso é muito relevante, porque essa pessoa ela está conseguindo fazer o trabalho dela, vender uma coisa incrível, está numa feira vendendo fruta, e criou uma parada que ninguém está aqui. Nossa, veja como criar. Que tudo bem, eu acho muito legal, né? Oficina, workshop, a gente aprender coisa na internet. Mas o ponto é, o que está sendo relevante, né? Então, essas trocas, assim, desses saberes, e aqui no seu Instagram tem tantos assuntos incríveis, eu adoro todos, de a gente falar as coisas relevantes, que a gente possa trocar, aprender, né? E isso trazendo para o veganismo que você trouxe, assim, né? E eu acho que talvez seja isso que eu gostaria de fechar, assim. O veganismo, né, o veganismo perpassa várias causas, né? Não sei se é essa causas ou lutas, ou enfim. Mas é do meu coração justamente por isso, assim. Eu sou há 10 anos vegana, já passei pela fase revoltada, quero fazer todo mundo virar vegano, não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que a gente entra nessa fase de, cara, a gente sempre tem que aprender, a gente sempre tem que ouvir, a gente tem que aprofundar, né? Você trouxe essa palavra aprofundar num podcast que eu assisti seu recentemente. E para mim, veganismo é aprofundar, porque a gente tem que ir cutucando ali o que é, o que não é, quem falou isso, da onde veio, o que significa, quem tá falando sobre isso, quem são as pessoas que estão tendo relevância no assunto, né? Eu acho que todo mundo contribui, eu acho que é muito legal, né? Eu acho que a gente falar de alimentação vegana é muito importante, porque isso, dentro do veganismo, a pauta alimentação é uma que está no nosso dia todos os dias, né? Sim. Por isso que eu acho que se fala muito de uma alimentação vegana. E aí quando você fala às vezes, não, minha pasta de dente, nossa, mas tem que ser vegana também, então, porque a gente, né, a alimentação é uma coisa do todo dia, então eu acho que é importante sim, a gente tem que falar, né, de tirar a carne do prato, tirar os produtos, né, eu não chamo de alimentos, de animal, eu chamo de produtos, que pra mim são todos produtos mesmo, mas a gente poder conversar sobre esse veganismo político, que eu, sendo 10 anos vegana, tô aprendendo e quero aprender muito mais, porque a gente precisa entender a raiz e precisa saber como se posicionar também diante das atrocidades que tem, dessas PLs aí loucas, tipo da devastação que está acontecendo agora. A gente tem que entender o que está acontecendo. Porque isso é devastador. Quantos animais estão morrendo? Quantas pessoas vão morrer com isso? Né? Como é que tá o cara lá do campo que está trabalhando? O que vai acontecer com ele? E aí eu percebo, assim, recentemente eu adoro cidade pequena, eu moro no Rio hoje, né? Sou do Rio, moro no Rio, mas eu gosto de cidade pequena. Eu tive uma experiência incrível de morar na Chapada dos Veadeiros um ano. E foi maravilhoso, eu já, né, foi recente, então já era vegana há um tempo. Mas a gente que está numa cidade grande, principalmente como Rio de Janeiro, como São Paulo, né, também, a gente se descola muito do que está acontecendo no campo. Se descola muito, né? Por exemplo, desde coisas muito simples, então quando eu estava morando na Chapada, que eu vinha para o Rio, eu sentia falta da formiguinha subindo na perna, que juro para você, era uma coisa que eu sentia falta, assim, demais. E que aqui eu ficava, nossa, mas não tem nenhum bichinho assim pela rua, né? Você não. E na Chapada é isso, você anda, tem formiguinha subindo, tem não sei o quê. Então a gente se descola de que isso é algo que era o normal, né? E que era o natural. Então assim, a gente se descola disso, a gente se descola de onde está vindo a nossa comida, de onde está vindo a nossa roupa, quem está fazendo a nossa roupa, né? O caminho que aquela comida chegou. A gente vai lá, compra e está no celular fazendo um monte de coisa, respondendo e-mail, tá estressado e tá atravessando a rua e tem o barulho do carro passando e tem a buzina e alguém roubou seu celular. A gente tá descolado. E isso é muito triste, né? Sim. Então a gente precisa se aprofundar mesmo para se colar de novo no que importa para o mundo, porque a crise climática está aí. Então, esse colar de novo, eu acho que se aproximar dos animais, né? As pessoas ainda não sabem o que acontece na indústria. As pessoas ainda não sabem. Então, são coisas que às vezes eu mesmo fico assim, será que eu falo de novo e tal? Mas tem que falar, as pessoas não sabem ainda, não é, tem esse descolamento que a carne que está na prateleira era a vaquinha, o boi feliz lá, que estava andando, que estava ali, que poderia ter vivido uma vida muito longa, né?
Então, esse descolamento, a gente precisa acessar esse descolamento com informação que a gente já sabe e que a gente precisa aprender, porque a gente também não sabe tudo. Então, eu assim, defendo muito o veganismo popular. Cada vez eu aprendo mais. E falando da parte da nutrição vegana, da nutrição de verdade, comida de verdade, né? De incentivar a comida de verdade. Cada vez que a gente vai entendendo mais essa comida de verdade, a gente consumindo mais, a gente levantando essa bandeira, né, de comer comida de verdade. A gente que tem o privilégio de comer, a gente comer comida de verdade mesmo, incentivar pessoas à nossa volta, né? O personal cooking que eu faço, que é delicioso, é legal, é ótimo. Também é para isso, é para as pessoas comerem um grão de bico muito delicioso que não vão trocar por nenhum outra linguiça, sei lá, da onde, ou vegano ou não vegano. Entendeu? Eu acho que o que fica assim é aprofundamento. Eu gostei muito da palavra que você trouxe lá, porque para mim é muito sobre isso, assim, de aprofundamento em mim, aprofundamento no meu trabalho. E em mim, trabalho perpassa o veganismo como um todo, né? Então, da gente poder se aprofundar, se informar, é, e discutir essas pautas que são tão importantes, né? Políticas o tempo todo, tá aí. O meu Instagram é isso o dia inteiro de todo mundo, né? Então, e aí, né, finalizando e que atravessa essa luta de mulheres pretas, né? O próprio, o quanto mulheres são oprimidas e sexualizadas e largadas, né? As mulheres estão sozinhas na saúde. Eu tenho uma pós em materno infantil, porque eu percebi que vinham muitas mulheres grávidas para mim, veganas, e que se sentiam muito sozinhas. E não veganas também, mas não que eu. Né, não, obviamente, que eu vá salvar ninguém, mas assim, ninguém tá cuidando dessas mulheres. Quem tá cuidando? Quem tá recebendo essas mulheres que estão sozinhas, sem saber o que comer, gerando uma vida e abandonadas pela saúde, abandonadas pelos seus companheiros, por ex-companheiros, por família. Então, entender que a nutrição é esse processo, que é um processo infinito. Eu gosto de pensar muito que a nutrição, e essa nutrição que eu estou falando é toda, né, essa nutrição da comida, além da comida, é uma atualização. Essa palavra, assim, tem sido muito forte para mim. A gente tem que se atualizar de nós mesmos e se atualizar do que está acontecendo. Então, hoje, o que eu tô afim de comer hoje, sendo bem rasa, não vai ser o que eu vou estar afim de comer amanhã, porque eu me atualizo. Então, assim como eu me atualizo na minha vontade, eu me atualizo na minha saúde, no que meu corpo está demandando, do que minhas vontades estão demandando, do que meu ambiente está demandando. Eu me atualizo do que está acontecendo no mundo. Eu me atualizo com informações. Então, esse se atualizar, a gente se atualizando da gente, a gente se atualiza do resto, né? Então, para mim, tem sido uma palavra assim muito forte para trazer também, né, nesse caminhar. Então, acho que a nutrição é um caminho, assim, não é uma conta fechada, né? A nutrição, uma alimentação é um caminho. Então, eu acho que é isso, assim, eu tô, assim, amei essa troca, né? É isso, por mim a gente pode pensar vários outros assuntos para conversar, que eu adoro, e eu admiro muito também a forma como você traz, né? Eu comentei isso com você esses dias. Traz com muita elegância e sutileza assuntos muito importantes a serem ditos, e que a gente precisa estar junto, aprendendo e entrando em todos os espaços que a gente puder, né, para falar sobre isso que está sendo urgente, né, para a saúde nossa, para a saúde do planeta, enfim. Então, acho que é isso, querido. Adorei, também adorei. O espaço é seu, volto a dizer. Quando você quiser, a gente pode marcar várias lives, pegar assuntos diferentes. Walter, eu li tal coisa, eu queria abordar tal coisa. Eu tenho até algumas ideias, depois eu te passo. Eu sempre digo que as nossas escolhas, elas determinam o que nós somos, né? E não significa que o que nós somos hoje é o que você disse, nós seremos amanhã. Né? Eu falo que é muito mais fácil você se construir do que você se desconstruir. Eu sou um homem com quase 50 anos, faço ano que vem 50 anos, e as maiores dificuldades que eu tive na vida não foram de construções. Construir é fácil. O difícil é se reconstruir. E se reconstruir deve ser um processo diário, né?
preconceitos, aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente comia, ou aquilo que a gente achava que gostava, mas que você vai ver que você não precisa daquilo para viver por mais que você goste. Ah, mas tem um produto ultraprocessado que eu gosto muito, mas aí leia lá tudo que ele tem, vê se você precisa daquilo. Ah, come de vez em quando, mas de repente não cria essa dependência. Eu adorava chocolate, né? Hoje eu praticamente não como chocolate. Quando eu tô com muita vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e como uma tâmara, que eu amo. Uhum. Para mim, eu digo que é meu chocolate. Eu vou lá, pego uma tâmara e como. Hoje eu praticamente nem vejo graça em chocolate. Então, como a gente vai reaprendendo as coisas em processos que vão desde os mais simples, né? Que a alimentação, ela é ao mesmo coisa, ao mesmo tempo algo muito que querem dar uma roupagem muito gourmet para a coisa, mas ela é tão simples, né? Ela é tão elementar, né? Ela é tão básica, né? Muito aquelas nonas italianas, não que elas sejam veganas, né? Sim. Mas a beleza daquele ritual, né? Daquele ritual de fazer a alimentação do zero. É claro que hoje em dia a gente não tem mais tempo para isso, não tem mais a cultura fast food, e o fast food não é só na alimentação, ele é na nutrição, ele é nas ciências médicas. Às vezes o médico vai para as redes sociais e pega um puta de um tema complexo e faz o vidinho de 1 minuto. Eu falo, mano, você está mais complicando do que ajudando, porque e aí, essas minhas lives de 1 hora e pouco, 2 horas, eu falo assim, mano, você é louco, você fica 2 horas falando com pessoas, né? Porque é algo tão surreal hoje em dia nesse mundo do TikTok, de vídeos de no máximo de 3 minutos, e às vezes a gente faz uma live de 2 horas. Eu fiz uma live agora com o professor Leon Denis de 4 horas. E por incrível que pareça, foi uma das lives mais assistidas, porque ao mesmo tempo que as pessoas estão sem paciência, buscando esse fast food em todas as áreas, as pessoas também estão carentes de informação, estão carentes de bons conteúdos, né? Estão carentes de ouvir pessoas sérias conversando assuntos sérios de uma maneira não acadêmica, porque também eu evito fazer coisas acadêmicas, né? Porque eu acho muito chato. Primeiro que é, eu acho que você vai atingir um público que é muito específico, né? Então, acho que você pode fazer de vez em quando um conteúdo acadêmico, mas se você conseguir transformar aquele assunto acadêmico em algo mais simples, eu acho que a relevância desse processo é muito maior, né? Então, é assim, agradeço demais, foi uma live deliciosa, você é muito inteligente, muito dinâmica, uma ótima comunicadora, tem uma baita de uma formação, ainda está fazendo psicologia, eu acho que vai agregar demais ao seu currículo. Admiro demais você, não desista, né? Vontade de desistir, perguntam assim, você tem vontade de desistir? Eu falo todo dia, mas o que me impede de desistir é porque eu acredito no que eu faço, né? Tanto aqui como em outros cantos, né? A gente não pode desistir. Obrigado de coração. E só para eu passo a palavra para você se despedir e dar os seus contatos, quem quiser falar com você, quem quiser marcar uma consulta. Agora não é mais a minha entrevistada. Agora se bem que as duas eram a mesma pessoa, né? Mas agora eu quero que você fale só da Nutri mesmo, quem quiser entrar em contato com você, como funciona, não precisa falar de valores, nada, isso aí as pessoas tratam no DM com você, mas como te acha, como que é as suas consultas, enfim, é isso aí. Sim, sim. Obrigado de coração. Nossa, eu que agradeço. E até você falou de desistir, né? Desistir eu não tenho vontade, não. Mas quem me conhece sabe que, assim, às vezes dá vontade de ir pro meio do mato, pegar uma casa no meio da floresta, olha, fingir que nada existe e ficar só eu lá e quieta, e é isso. Isso aí dá vontade de fazer às vezes. Aí eu vou lá, fico um pouquinho, volto, tá tudo certo. Mas, nossa, eu não tenho nem como agradecer, assim. Eu amei a troca, obrigada pelas palavras. Eu tenho, assim, a mesma admiração. Admiro muito aí a forma como você conduz também toda a informação aqui no seu Instagram, a forma como você se coloca, a inteligência também, aprendo demais. Então, assim, estou super honrada, super agradecida mesmo pelo convite, pela troca. Eu adorei, amei. E, bom, é isso. Quem quiser conversar mais comigo, da gente trocar mais e consulta,
Lá no meu Instagram tem o meu contato. Eu tenho esse acompanhamento para mulheres, né? Que é um acompanhamento de 8 semanas. Cada semana a gente trabalha um tema para destrinchar esse emocional, esse comportamental, Ayurveda, ciclos, dopamina, tudo de forma muito prática e profunda. Claro que também entendendo o que aquela mulher vai trazer. Então, às vezes, a gente sai do script focado no que está trabalhando ali. Então, é bem legal, bem profundo mesmo. É um destrinchar da nutrição. Mas também faço consultas para homens também, né? Tem as consultas avulsas, então para quem quiser ir experimentar, fazer uma transição para uma alimentação vegetariana estrita ou uma alimentação vegetariana primeiro, ou para quem está querendo ter uma alimentação mais consciente, tem essa abordagem também. Para quem está aí querendo ficar maromba, ó, mas com saúde, sem gominha, tamo junto. E atendo presencial aqui no Rio, atendo online aí para todo mundo. Personal cooking, né? Agora morando aqui no Rio, faço no Rio. Às vezes eu viajo, faço em alguns lugares, mas por enquanto aqui no Rio. Então, o personal cooking, se você quiser que eu vá na sua casa, eu deixo o seu plano alimentar pronto aí para 30 dias. Ensino a cozinhar também. Então, tudo vegano. Então, mesmo se você não for vegano, a ideia é que você experimente aí um monte de comidinha saborosa, gostosa, saudável e diferente na sua casa. E, e aí é isso. Então, quem quiser, tô lá no Instagram. A gente troca mais, meu contato tá lá. Vai ser um prazer conversar com quem estiver assistindo a live agora, com quem for assistir depois. E, de novo, tô super honrada e agradecida. Eu amei. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, agradeceria a noite inteira, se fosse live a noite inteira, mas fica aí o agradecimento para toda a noite. Esse espaço é seu. Essa live, pessoal, vai ficar gravada no meu perfil aqui, que vocês estão assistindo, ou se estão assistindo porque vocês seguem a Fernanda. Então vai ficar no perfil dela também, que eu vou, quer dizer, eu vou convidá-la, né? Ela aceita se ela achar que vale, que faz sentido. E vai ficar lá no meu YouTube, né, Walter Ponto. É um canal que eu criei recentemente para deixar esse material organizado. Tem muita live lá, tem lives sobre arte, sobre filosofia, tem acho que 13 lives sobre a Palestina, tem 30 lives sobre veganismo, acho que tem umas 20 lives sobre política, tem algumas lives sobre sindicalismo, ou seja, tem bastante assunto. Então vão lá, se inscrevam no meu canal, não sou de ficar pedindo não, mas peço porque eu preciso também que esse material não é meu, não é do Walter. Se eu morrer amanhã, esse material fica lá no YouTube. Então, assim, esse material é de todos nós. Eu trago pessoas diferentes, claro, sempre eu procuro trazer pessoas com pontos de identificação, não são pessoas que pensam iguais ao que eu penso, né, nem comungam das mesmas ideologias, mas são pessoas que têm pontos de conexão com o meu pensamento. Não vou trazer aqui um fascista, não vou trazer aqui uma pessoa escrota, homofóbica, não vou trazer gente ruim no meu canal. Quer dizer, a gente não sabe, né? Amanhã a pessoa pode, né? Mas assim, Geral. pela imagem pública que eu tenho da pessoa, não vou trazer ninguém que seja com esse perfil. Então é isso, vão lá, vejam essas lives, ajudem, comentem, compartilhem. Em especial essa que a gente está fazendo hoje. Vão lá, compartilhem. Fernanda, fiquem à vontade, sabe? Eu, como bom comunista, nada é meu, tudo é nosso. Pode fazer cortes à vontade da live, faz o que você quiser para divulgar aí nas suas redes, porque é legal essa coisa do corte, né? Eu preciso começar a fazer corte. Eu fiz uma época, mas é muita live, eu acabo não conseguindo fazer corte de todo mundo. E para não ser injusto, às vezes eu gosto muito de uma live, não é que eu não gosto das outras, mas tipo assim, que nem essa live eu adorei. Mas se eu for fazer corte só dessa, e todas as outras que eu não fiz antes. Então eu tenho que começar lá de trás, fazer corte por corte, para não ser injusto com as pessoas que eu trago aqui, né? Sim. Mas é isso, fica à vontade para fazer corte se for do seu interesse. Obrigado a todos, a todas e a todes. Uma excelente noite, uma boa semana. Procurem a Fernanda
nutrição é fundamental. O meu sonho é viver num mundo onde não exista fome, não existe injustiça, não existe opressão de classe, e em cada esquina tenha um nutricionista e um psicólogo. Porque eu acho que se você cuidar bem do corpo e da cabeça, meu, É o combo perfeito. né? Vamos que vamos. Beijo enorme para todos. Obrigado, Fê. Tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo, querido. Tchau, tchau.